Lançado em 2002, pouco após os atentados do 11 de setembro, Extermínio chega em um mundo em estado de choque, tomado por incertezas e um medo coletivo de uma ameaça que ninguém espera. Mas esse não é apenas um filme pós-apocalíptico, é um thriller visceral, emocional que reinventou o cinema de zumbi e redefiniu como a gente enxerga o mundo. Hoje a gente vai destrinchar essa obra-prima desde as suas escolhas visuais ousadas e sua estética crua até os temas mais profundos. E claro, falar sobre como ele abriu caminho para uma nova trilogia que está iniciando nos cinemas agora, mais de 20 anos depois. Então já deixa o like e se inscreve no canal porque agora nós vamos nos transportar para um mundo totalmente devastado. Não! Jim, interpretado por Cillian Murphy, acorda em um hospital 28 dias depois do início de uma grande pandemia originada por chimpanzés com raiva e se depara com um mundo totalmente devastado por um vírus que infectou a população. O roteirista Alex Garland, que é um grande fã de filmes como Night of the Living Dead e jogos como Resident Evil, imaginou como seria se os zumbis corressem como cachorros, e teve a brilhante ideia de criar infectados ágeis e velozes, diferente do comum na época que eram zumbis lentos. Esses infectados inclusive eram interpretados por atletas. Já o diretor Danny Boyle não entendia tanto sobre zumbis, mas viu no roteiro uma oportunidade de se inspirar nos chamados Road Rage, ou fúrias no trânsito em português, que é o comportamento raivoso exibido por pessoas que dirigem um veículo que leva a insultos, ameaças e gritos. E essa foi a origem do comportamento dos infectados no filme. Segundo o próprio diretor, não é tão interessante ficar apenas dentro do gênero, e sim fazer algo com ele que talvez nunca tenha sido feito antes. E foi esse pensamento que foi moldando o Extermínio aos poucos em um filme revolucionário. Porém, a revolução não estava apenas no roteiro, mas também em quesitos técnicos. Esse foi um dos primeiros filmes a utilizar câmeras digitais, e a escolha da equipe foi a Canon XL1, uma câmera muito mais leve do que as tradicionalmente utilizadas no cinema, que permitiu maior agilidade para filmar em locações reais. Assim, a equipe conseguiu filmar cenas com muito mais rapidez em horários estratégicos do início da manhã em que ainda não tinha tanto trânsito. Porque claro, com um orçamento de apenas 8 milhões para a produção do filme, seria impossível fechar uma cidade enorme como Londres. E foi desse jeito que nasceu a icônica cena de abertura com Cillian Murphy caminhando por uma Londres deserta. Essa cena é simplesmente fantástica. Todo o lixo visto na cena foi colocado pelo departamento de design de produção. Porém, ao gravarem a cena, um funcionário da Câmara Municipal que trabalhava recolhendo lixo apareceu. E mesmo com a equipe explicando que era uma gravação de um filme e que o lixo ia ser recolhido, o funcionário não acreditou, gerando um nervosismo enorme já que o tempo estava passando e a cena precisava ser gravada rápido. Eles também convenceram a Câmara Municipal a tombar um ônibus e quebrar as janelas dele. Porém, a Câmara Municipal não deixou o ônibus ser colocado no local onde a equipe queria, que era do lado da Downing Street, uma rua fechada que abriga residências e escritórios de cargos importantes do governo, como do primeiro-ministro do Reino Unido e do chanceler do Tesouro. Mas o ônibus foi colocado lá do mesmo jeito, já que quando a equipe chegou às 4 da manhã não tinha ninguém lá para impedir. A decisão de gravar com a Canon XL1 acabou afetando a qualidade visual do filme, já que ela tinha uma resolução menor e menos definição do que as câmeras tradicionais. Por isso, quando a gente assiste o filme hoje em dia, ele parece até mais antigo do que realmente é. Ele tem um aspecto mais granulado, mas em compensação o filme ficou extremamente realista. Eu simplesmente acho que isso não atrapalha em nada e eu até gosto desse aspecto mais cru que ele tem. Ok, Jim. I've got some bad news. A escolha do elenco foi crucial. O diretor não queria super estrelas de Hollywood, ele queria atores e atrizes desconhecidos para facilitar a conexão do público com os personagens. O resultado foi a escolha de Cillian Murphy no papel principal, que apesar de ser super conhecido hoje em dia por filmes como Batman Begins, A Origem e até por ter ganhado um Oscar recentemente por Oppenheimer, não era um ator conhecido na época. Contracenando com ele, tínhamos Naomie Harris como Selena. Para esse papel, o diretor queria uma personagem feminina forte que não fosse apenas um par romântico. Então ela é prática, direta e luta com um instinto de sobrevivência. A atriz também era pouco conhecida na época, esse foi um dos primeiros grandes papéis dela. Mas hoje em dia ela é super conhecida por papéis na franquia Piratas do Caribe, 007 e também por ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2017 por Moonlight. Também temos dois personagens muito importantes para a história, um pai e uma filha que lutam para sobreviver. Frank é interpretado por Brendan Gleeson, muito conhecido como o olho tonto Moody da saga Harry Potter. Para esse personagem, o diretor queria passar a ideia de um cara comum tentando manter a sanidade em um mundo pós-apocalíptico. E é até comovente ver a relação dele com a sua filha Hannah. Hannah é interpretada por Megan Burns e ela é a única do elenco que não seguiu carreira como atriz, focou na carreira musical e até lançou alguns singles.
Toda a filmagem foi muito complicada por questões de orçamento, já que a verba de 8 milhões de dólares era bem baixa. Inclusive, o ator Christopher Eccleston, que interpreta um dos soldados do final do filme, concordou com um corte no próprio salário. E mesmo assim, no final, eles não tinham como finalizar o filme, já que não tinha dinheiro para isso. Mas no fim deu tudo certo, o filme pôde ser finalizado e foram filmados 2 finais diferentes. O primeiro foi descartado porque não agradou o estúdio e pode ser encontrado no YouTube hoje em dia. Nele, Jean é levado para um hospital, mas não sobrevive, fazendo com que Selena e Hannah partam sozinhas. Já o segundo é o final que a gente conhece. Jean sobrevive e todos eles fazem sinais para aviões no céu, encerrando com um final aberto. Depois de gravações corridas e muita dificuldade para finalizar o filme, uma sessão de teste fechada para cerca de 30 pessoas foi feita e foi um desastre. Segundo Danny Boyle, as pessoas levantavam para ir no banheiro, conversavam e se dispersavam. Então imaginem o desespero da equipe, depois de tanta dificuldade o filme tinha fracassado. Será? Quando o filme finalmente estreou nos cinemas, ele teve uma excelente recepção. Apesar de algumas críticas negativas por conta da extrema violência, a grande maioria foi só elogios. E assim ele arrecadou cerca de 82 milhões de dólares ao redor do mundo, mais de 10 vezes o valor do orçamento da produção. E uma boa parte desse valor foi do Stephen King, já que ele amou o filme e comprou simplesmente 800 ingressos na estreia. Apesar de toda a dificuldade para finalizar as filmagens, ele superou qualquer expectativa, se tornando um clássico do cinema e lançando estrelas como Cillian Murphy e Naomie Harris para o estrelato. 5 anos depois, em 2007, chega a sequência do filme, que aqui no Brasil ficou conhecido como O Extermínio 2. Danny Boyle e Alex Garland ficaram receosos em retornar para uma sequência, inclusive criticando grandes franquias com sequências, então eles retornam apenas como produtores executivos do filme, enquanto a direção fica com o espanhol Juan Carlos Fresnadillo. O filme tem o Jeremy Renner no elenco e obviamente não teve o mesmo impacto do primeiro, mas não teve uma má recepção e inclusive é elogiado pela sua atmosfera e considerado um bom entretenimento. Além, é claro, de ter tido uma excelente bilheteria, ainda maior que a do primeiro filme. Com o sucesso dos dois filmes, era inevitável que um terceiro filme fosse lançado. E assim surgiu 28 Months Later, ou 28 meses depois, que chegou a ser escrito pelo Alex Garland, mas nunca saiu do papel. A verdade é que tanto o Alex Garland como o Danny Boyle tinham medo de transformar a franquia em algo vazio e feito por obrigação. Além disso, não fazia sentido para eles continuar a franquia sem total controle criativo, já que os direitos do filme estavam presos entre diferentes estúdios, como a Fox e a Searchlight, o que inclusive dificultava a distribuição e relançamentos, e por isso o terceiro filme é um projeto perdido que nunca viu a luz do dia. Seven, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boost. Somente agora, quase 2 décadas depois, os direitos da franquia foram comprados novamente pelos seus criadores e assim surge 28 Years Later, que aqui no Brasil virou Extermínio: A Evolução. Com Danny Boyle de volta na direção e Alex Garland de volta no roteiro, esse é o primeiro capítulo de uma nova trilogia que se passa 28 anos após o primeiro filme. E assim como em 2002, a equipe volta a apostar em escolhas criativas e ousadas, como por exemplo filmar com iPhones, buscando mais agilidade e realismo em florestas e locações de difícil acesso. E se o primeiro filme lançou pós 11 de setembro, Extermínio: A Evolução chega em um mundo tomado por outros medos. O medo de ameaças invisíveis, afinal nós saímos de uma pandemia há pouquíssimo tempo onde as ruas de Londres também ficaram desertas. Mas dessa vez não era um filme com Cillian Murphy acordando confuso, era a vida real. E isso só provou o quanto o Extermínio, mais de 20 anos depois, segue sendo extremamente atual. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos, deixar um like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas e comentar o que você acha desse clássico do cinema. Muito obrigado por assistir e até a próxima.